pessoal do quinto ano. Agora vamos iniciar as atividades conceituais de matemática do PET Municipal. A matemática é uma ciência muito incrível, que possui linguagem própria, por isso é muito importante aprendermos as regras e símbolos que esta linguagem nos apresenta. Cada símbolo, cada vírgula tem sua interpretação, por isso é importante que sempre leamos com muita atenção as atividades propostas, situações, problemas ou ideias. É muito importante que ninguém deixe nenhuma dúvida ficar sem resposta. Mande para o professor no grupo da sala ou no privado para que o professor possa explicar direitinho tanto no próximo vídeo, ou em particular para vocês. Não esqueçam de anotar em seu caderno as regras que não compreender e enviar para o professor todas elas. Não se esqueçam que mais importante do que dar a resposta certa, na matemática buscamos como chegamos à resposta. Por isso é muito importante que sempre registrem as operações que fizeram para responder o problema. Eu sou o professor Anderson Bueno. Vamos aprender juntos com as atividades desta semana. Muito bom dia, pessoal! Vamos dar início à nossa atividade de hoje, sexta-feira, 11 de junho de 2021. Então você não esqueça de fazer o cabeçalho no seu caderno, a atividade complementar de hoje, tá certo? Você vai preencher o nome da nossa escola, Escola Municipal Professor José Flávio de Freitas, o seu nome como estudante, nossa turma, quinto ano A2, turno matutino. Hoje é dia 11 de junho de 2021, sexta-feira. Nome do seu professor, Anderson Bueno. Não esqueça que hoje é dia de você ir até a escola, o seu familiar ir até a escola, para fazer a retirada do kit merenda referente a esse PET. Lembrando que você que não está com o seu material atrasado, vai à escola apenas para retirar o kit merenda. Agora tem aqueles educandos que estão com as atividades atrasadas, que estão com a apostila atrasada, hoje é o dia de entregar. E aqueles que o professor mandou o boletim com nota vermelha, tá? Ah, mas eu entreguei a minha apostila, professor. Você recebeu seu boletim com nota vermelha? É para você passar lá na escola e retirar a sua apostila, porque nota vermelha significa que a sua apostila veio em branco e não respondeu às atividades. Então, você que está com o boletim com nota vermelha precisa, quando for retirar o seu kit merenda, também retirar a apostila que você entregou em branco, beleza? Então vamos lá, pessoal. Não se esqueçam, a atividade de hoje é também no caderno e vamos ao trabalho. Hoje nós vamos fazer matemática. Uma das coisas que ficaram muito claras para o professor durante a correção é que o sistema de numeração decimal ainda não está completamente compreendido por vocês. Então vamos trabalhar mais uma vez com as características. Vou esperar o banana passar com a propaganda, né? Bom, e o que é o sistema de numeração decimal? Gente, é um conjunto de regras que são utilizadas para representar e organizar os nossos sistemas de numeração, os números, sendo contabilizados de base 10. E por que base 10? Exatamente para que você possa utilizar os dedos. Tá? Ele é baseado em decimal, isso quer dizer que a cada 10 símbolos ele muda. Mas vamos saber um pouquinho mais
sobre essa base 10 e o sistema decimal? Para começar, a matemática tem a sua linguagem própria, certo? Isso o professor vem repetindo todos os dias, desde o início da nossa aula no 5º ano das aulas virtuais. A base é a quantidade de símbolos que servem para representar os números. Portanto, a base 10 significa que são utilizados 10 algarismos. Vocês lembram quais são eles? 0, que na história dos algarismos e dos números eu já falei para vocês que foi o último a ser inventado, porque ele representa a ausência de quantidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Esses são os nossos algarismos básicos. E como a gente fala que a matemática ela é uma linguagem, eu quero que vocês prestem atenção como a matemática ela é muito mais fácil do que a língua portuguesa. Para a gente escrever e se comunicar na língua portuguesa, nós usamos as letras, certo? As letras para comunicar a nossa fala. Já a matemática representa todo o mundo que nós temos com esses algarismos. Conforme a ideia que vai ser passada, o algarismo assume determinada informação. Então presta atenção. Para escrever qualquer coisa, qualquer pensamento, qualquer fala que você tiver, você usa o nosso alfabeto contendo 26 letras e a combinação dessas letras formam sílabas, a combinação das sílabas formam palavras, a combinação de palavras formam frases, a combinação de frases formam parágrafos, textos e aí por diante, certo? A mesma coisa ocorre quando nós estamos falando na linguagem matemática. Os algarismos são os símbolos que nós usamos para escrever uma informação. Mas para que essa informação esteja adequada, ela precisa ter sentido. E é por isso que você precisa aprender o que é o sistema decimal. Ordens, classes, classificação e o que cada um dos símbolos dentro da linguagem matemática representam. Certinho? Então não se esqueça. Decimal por quê? Os algarismos de 0 a 9 também representam as unidades, ou seja, o menor valor que o algarismo ocupa em uma determinada informação. Quando você usa o algarismo 0, você está informando que não existe nada naquele local, se o 0 for unidade, e assim por diante. É infinita a possibilidade que tem de números que você pode construir a partir desses 10 algarismos. E é infinita também a quantidade de informações que você pode transmitir através desses 10 algarismos. Mas isso nós vamos entender um pouquinho mais agora na nossa aula. Vamos avançar? Como que surgiu esse sistema de numeração decimal? Na história da matemática, nós já vimos que a necessidade de registro fez surgir os diferentes sistemas de contagem, certo? E o que nós usamos hoje surgiu aproximadamente ali pelo século 6, quando os hindus criaram um sistema de 10 símbolos que nós usamos até hoje, com a invenção do 0, o último deles. Mas foram os indianos que incluíram esse símbolo no sistema matemático no final deste mesmo século, o século 6. Essa quantidade e essa sequência de símbolos, ela diminuiu a quantidade de símbolos que permitiu que as pessoas calculassem com muito mais rapidez as informações matemáticas. Inventados pelos indianos, esses símbolos foram divulgados, a princípio, pelos árabes, lá nos países da Europa, e são utilizados até os dias atuais. Por isso, também
podem ser chamados de sistema indo-arábico de numeração, ou seja, um sistema criado pelos indianos e popularizado pelos árabes que nós usamos até os dias de hoje. Outra dúvida interessante que o professor propôs para vocês responderem, e poucos tiveram a assertividade na hora da resposta, é a diferença entre número e algarismo. Bom, existe alguma diferença? Sim, existe, e vamos falar sobre ela de novo. Quando nós estamos falando de números, nós estamos definindo quantidades, ordenando e medindo algo. Portanto, se pensa em números quando você conta, por exemplo, as portas de um automóvel, né? Por exemplo, aqui nós temos um automóvel de 4 portas. E aí sim nós pensamos em número. Ou então quando nós vamos enumerar a posição de pessoas em uma determinada fila. Quando nós vamos medir a altura ou o peso de uma caixa, a altura ou o peso de uma pessoa. Nesse contexto, o número vai representar uma informação e vai depender muito, muito mesmo, da sua interpretação e entendimento da informação que está sendo passada, tá? Se aquele número só vai ter sentido pela sua leitura. E aí, como que nós fazemos essa interpretação? Observando se ele está enumerando, quantificando, ordenando ou vendo a unidade que está ao seu lado. É a unidade de medida de tempo? Unidade de medida de massa? Comprimento? Então todas essas funções estão presentes dentro de um número. E o algarismo, professor? O que é um algarismo? Bom, o algarismo é também chamado de dígito. É o símbolo que nós usamos para registrar os números. Da mesma forma que as letras registram os sons, os algarismos registram as quantidades. Por exemplo, olha só o número 23 aqui que o professor colocou de exemplo. Pode ser representado nos números romanos com 10 mais 10 mais 3. 23. Não se esqueça, você não vê X, X, I. Um erro muito comum que a gente vê é quando as pessoas vão ler algarismos romanos e confundem eles com letras. Não existem letras nos algarismos romanos. É uma forma diferente de leitura numérica. Na matemática não existem letras, ok? Pelos algarismos indo-arábicos, o sistema que a gente usa, nós usamos o algarismo 2 e 3, com o 3 ocupando a ordem das unidades e o 2 ocupando a ordem das dezenas. Tá? Ok? Beleza? Então vamos lá, galerinha, para ninguém mais esquecer, hein, para fixar. O sistema de numeração decimal é o sistema de base 10. É composto por 10 algarismos, sendo eles 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. É um sistema posicional, ou seja, se eu mudo o algarismo de posição, eu mudo o valor, mudando de valor segundo a posição que ele ocupa em determinado número, certo? Lembra da nossa última aula, hein? No quadro de valor de lugar. Mudando o algarismo de posição, ele muda de valor. Utiliza o número 0 para identificar que naquele local não há referência de nenhum valor. Mas olha só, o 0 só não tem valor quando ele está posicionado à esquerda, tá certo? O 0 à esquerda pode ser eliminado. Quando o 0 está à direita, ele está aumentando uma ordem no algarismo que o segue. Então observa, você já deve ter ouvido aquela piada ou aquela ofensa que a pessoa fala: esse fulano aí pra mim é 0 à esquerda. 0 à esquerda quer dizer que não tem nenhuma quantidade, nenhum valor.
Já quando o zero está à direita, quer dizer que ele está aumentando o valor. Vamos fazer um exemplo aqui. O zero à esquerda do 1, ele não vale nada, continua valendo só 1. Já quando colocamos o zero à direita do 1, ele muda para a ordem das dezenas. Ou seja, o zero à direita multiplicou por 10 o valor do 1, aumentando uma ordem nesse algarismo. Viu que bacana? Então olha só, qual que é a diferença? Algarismos, as formas que eu uso para registrar. Números são as quantidades registradas com os algarismos. Os 10 algarismos bases: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Lembrando que 10 não é algarismo, 10 é número. Beleza, pessoal? Bom, vamos ver se vocês entenderam mesmo nas nossas atividades de hoje. Eu voltarei. Muito bem, pessoal. Agora vamos trabalhar os conceitos nos exercícios sugeridos. Prestem muita atenção na leitura. Se tiver alguma dúvida, assista novamente o vídeo da aula conceitual. Anote sempre na apostila sua resposta e reflita sobre os temas abordados hoje. Vamos trabalhar e aprender juntos. Bom trabalho a todos e mandem suas dúvidas para o professor no grupo da sala. Vamos exercitar.